Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independente da hora que você vai estar acompanhando esse vídeo. Estamos aqui voltando novamente com nossos vídeos, das nossas aulas bíblicas, da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E nós vamos estar estudando nesse terceiro trimestre de 2022 os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo. Eu sei que você terá a escola bíblica dominical, não perca na sua escala, todos os domingos, às 8h30 da manhã. Nós temos a nossa escola bíblica em nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Cuiabá, 146. Eu convido vocês a estar conosco todos os domingos, às 8h30 da manhã. Muito bem. O nosso professor e comentarista desse trimestre é o comentarista José Gonçalves. É ele que é o comentarista desse trimestre. Peço que vocês não percam a leitura, leia a revista em casa, o livro de apoio, para que você possa ficar mais inteirado. Estamos aqui apenas para te ajudar, para dar subsídios, conteúdo, para ampliar o teu conhecimento da palavra do Senhor. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 1, que vai falar sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós vemos que hoje nós vamos estar trabalhando a nossa leitura, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. Nós vamos estar trabalhando esses textos neste momento. Nós temos aqui o nosso tópico. O tópico 1 vai mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. Tópico 2, descrever a natureza desse ataque. E o tópico 3, elencar as esferas do ataque. E o tópico 4, pontuar os instrumentos de proteção que a igreja precisa ter. Muito bem, nós vamos começar aqui a trabalhar o nosso tema. Muito bem, a sutileza de Satanás. E aí você me pergunta, o que é sutileza? O que significa sutileza? Essa palavra, ela aparece no Antigo Testamento, lá em Gênesis 27, verso 35, quando Isaac fala que veio teu irmão, de Esaú, e com sutileza tomou a bênção. Foi quando Isaac abençoou, que foi sendo enganado ali, e abençoou a Jacó. Então veja, e isso também você vai encontrar lá no Novo Testamento, em Colossenses 2, verso 8, onde Paulo vai falar sobre as filosofias. Muito bem. Mas o que é sutileza? Sutileza fala de algo que vem de maneira sorrateira, sutil. Essa é a etimologia da palavra sutileza. Fala de delicadeza, de agudez, de inteligência, Fala de tenuidade, finura. Sempre fala de algo sorrateiro que vem de maneira quase que imperceptível. Quase que imperceptível. Ou seja, e isso é a ação de Satanás. Sempre ele aparece dessa maneira, de maneira imperceptível. Você vai ver que muitas vezes você não vê Satanás, você não visualiza. Ele não vem exposto, por exemplo, igual aquele ditado antigo, sapatinho de algodão, de maneira imperceptível. Veja, você não vê, mas ele sempre atacou a igreja e ele continua ainda atacando contra a igreja, trabalhando contra a igreja. Mesmo você não vendo, mesmo nós não vendo, ele trabalha contra a igreja. Ele sempre está
para atacar a igreja do Senhor. Que igreja foi esta? Igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja, comunidade cristã, o povo do Senhor reunido para adorar o Senhor. Ele sempre se levantou contra. Muito bem, queridos. Satanás, ele vem assim. O nosso tópico 1 vai nos falar que a igreja sob o ataque. A igreja sob o ataque. Ou seja, como que é esse ataque? Como Satanás sempre atacou, ele continua atacando, e nesses últimos dias isso vem crescendo de uma maneira exponencial, um crescimento rápido, né? Um crescimento rápido. Veja que vem através das leis. Satanás trabalha como? Satanás trabalha usando pessoas, ele trabalha por trás de instituições, ele trabalha através de sistemas, ele trabalha através de sistemas. E aí, queridos, é por isso que nós precisamos entender. Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 6, olha só o que Paulo vai dizer. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Algumas traduções falam o século, né? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui está falando do mundo, das regiões celestiais. Porque quando falamos sobre mundo, eu preciso entender essas 4 vertentes para mundo. Primeiro, eu preciso entender que mundo que está falando na Bíblia. Por exemplo, aí você diz, João 3,16 fala que Deus amou ao mundo. Só que aí você vai em 1 João 2,15 e fala que não ameis o mundo. Então vamos entender essas 4 vertentes para o mundo. Primeiro, eu preciso entender se é o mundo cósmico, Salmo 24, o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aqui está falando do mundo cósmico. Mas existe o mundo das regiões celestiais, Satanás com seu sistema, que está lá em Efésios 6:12. É o mundo invisível, que o homem não vê, não tem acesso, mas ele trabalha. E existe também o mundo material, o mundo matéria e as coisas do mundo. João, ele diz, 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então existe o mundo matéria, o mundo cósmico, o mundo das regiões celestiais onde Satanás habita, aquele mundo que ele apresenta, oferece para Jesus lá em Mateus 4. E aí nós vemos o mundo humanidade, Deus. Então, quando Deus amou o mundo, é a humanidade. Não ameis o mundo, 1 João 2,15, já é o mundo, o sistema, as coisas desse mundo. Aquilo que há no mundo, aquilo que o mundo oferece. Então, veja, Satanás, ele trabalha nesse mundo, nas regiões celestiais, atacando o seu povo. Muito bem, atacando a igreja do Senhor. Mas Deus sempre alertou o seu povo. Deus sempre alertou o seu povo. E ele continua alertando o teu povo, o povo de Deus. Como ele no Antigo Testamento, ele alertou o povo através dos profetas, os arautos do Senhor, aqueles que entregavam a mensagem, como Deus usou o profeta Ezequiel, o profeta Elias, o profeta Eliseu. Você vai ver lá em 2 Reis 6, o comentarista vai trazer do verso 8 ao 12, Eliseu adivinhou conselhos do rei da Síria. Ele estava tramando, arquitetando uma guerra contra Israel. E o homem de Deus avisou o rei de Israel, e ele se guardou de estar naquele lugar. Ou seja, Eliseu, homem de Deus, Deus revelou, Deus mostrou para ele o que Satanás, usando aqui aquele rei da Síria, estava arquitetando contra os escolhidos, eleitos, chamados do Senhor. Veja só, revelou aquilo que ele falava, arquitetava secretamente, até aquilo que ele pensava na cama. Então veja, Deus, ele continua alertando o seu povo.
Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas. E Deus ele está alertando a igreja. E nesses últimos dias, Deus está alertando a igreja através do teu Espírito Santo na vida da igreja. Paulo vai dizer, lá em 1 Timóteo, da nossa leitura, 1 Timóteo 4, o verso 1 vai dizer, mas o Espírito expressamente. Essa palavra expressamente tem um sentido de claramente, ou seja, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Não tem variação. É algo que está às claras aí. Expressamente, claramente diz que nos últimos tempos, veja que os últimos tempos, lá em Atos 2,17, fala do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, aquilo que Joel profetizou. Então, se ali se refala dos últimos dias, nós estamos nos últimos tempos. Veja só, nos últimos tempos, Paulo está dizendo aqui, nos últimos tempos, Paulo que viveu há mais de 2000 anos atrás. Então, veja, é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. E esses dias que estamos vivendo. Veja o que ele diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Veja que aqui está falando em alguns, não é todos, mas alguns se apostatarão da fé. Veja só, o que é apostasia? O que é apostasia? Do original é apisteme, quer dizer, o sentido de rejeitar uma posição anterior. É uma rejeição contraditória à primeira. É um desvio doutrinário, um desvio de crença, uma nova revolta. Do grego é um desvio, afastamento, uma rebelião religiosa, está associado a isso. É a pessoa desviar-se. Sabe que algumas pessoas que se desviam, vai para a igreja católica ou vai para outras igrejas, que não tem uma base doutrinária, que não segue os princípios, padrões da palavra do Senhor. E isso é uma apostasia, um desvio, uma desobediência, um abandono, uma rejeição da fé. Muito bem, e aí nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele fala dos últimos dias, ele fala dos últimos tempos e dos últimos dias. Imagina, então hoje, estamos vivendo os últimos minutos ou segundos, espiritualmente dizendo. Não podemos datar, mas é os últimos, a última volta da corrida que estamos vivendo. Ele vai dizer lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 7, ele fala dos últimos dias. E 1 Timóteo 4, 1, ele fala dos últimos tempos. Então ele fala dos últimos tempos e também dos últimos dias, a qual nós estamos vivenciando, passando, atravessando. Muito bem. Então, falamos sobre o alerta, né, a sutileza do ataque, o alerta ao povo de Deus, que Deus está alertando hoje, usando os pregadores, os ensinadores, os pastores, que têm compromisso com a palavra. O Espírito Santo está aí, ele está alertando. A igreja está na reta final, os últimos tempos, os últimos dias que estamos vivendo. E também vamos falar sobre a natureza do ataque. O tópico 2 vai falar sobre a natureza do ataque. Paulo vai falar sobre espíritos enganadores e doutrina de demônios. Quando falamos sobre doutrina, eu preciso entender que existem 3 doutrinas. Anote aí. Existe a doutrina, pode ser de Deus, dos homens ou de demônios, que pode ser dogmas, tudo criado pelo homem, que não está registrado na Bíblia Sagrada. Paulo fala aqui de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja que ele fala de a natureza, de algo que vem de dentro. Fala de algo espiritual. Mas o que me chama a atenção é 1 Pedro 5,8. Pedro vai dizer: o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então Pedro fala de um ataque de fora. Paulo fala de um ataque vindo de dentro. Porque Satanás, ele ataca usando pessoas de fora e também usando pessoas de dentro. Desvio doutrinário, espíritos enganadores. Então isso é muito importante nós analisarmos.
essas doutrinas de demônios. Então veja, queridos, é isso que Paulo vai ensinar em Efésios 6,12. Sobre a natureza, essas dominações. Então veja, a natureza, o ataque é de natureza moral. O ataque, ele é também de natureza moral. Como que é? Hoje nós vemos isso, a normalização, né, do aborto, divórcio e tantas outras coisas. A ideologia de gênero, né? Muitas coisas que é exceção está virando regra. Algumas coisas, quando falamos sobre casamento, são exceções, não são via de regra. Muitos estão pegando isso e fazendo uma regra, adultérios. Então veja, o relativismo, não existe uma verdade absoluta, ou tem aquele relativismo que crê que só aquela verdade é absoluta, o que eles ensinam. Liberdade de expressão, liberalismo, o secularismo, o mundo pós-moderno, pós-modernidade, aquilo que era pecado já não é mais, deixou de ser, é as inverdades, então, as mentiras, né, de Satanás. Então, precisamos entender o ataque de natureza moral. Paulo vai falar sobre quando faz referência àquele que tem cauterizado a sua consciência. Consciência quer dizer suneidezas, quer dizer, a capacidade de entender o certo e o errado. Deus colocou dentro da mente do homem a capacidade de entender o que é certo e errado. E uma consciência cauterizada é o que? Cauteriazo, que significa dizer que aquela pessoa se tornou insensível. A pessoa com a mente cauterizada, você pode falar, não resolve nada, porque está cauterizada, está bloqueada a sua mente para entender, para discernir o certo e errado e a verdade de Deus como ela é. Então, precisamos tomar cuidado com essa sutileza de Satanás. Tópico 3. A esfera desse ataque. A esfera desses ataques é primeiramente religiosa. Ele ataca na religião. Essa é a esfera desse ataque. Não há dúvida, querido. Não há dúvida. Né? Veja que lá em Éfeso, Paulo, onde ficou ali, ele vai dizer, Atos 20, 29, ele fala, se levantarão dentre alguns mesmo. Pessoas do meio deles mesmos se levantarão como lobos. Olha só, Atos capítulo 20. Olha o que Paulo vai dizer. O verso 29. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Olha o 30. E que dentre vós mesmos se levantarão. São pessoas do meio mesmo. Do meio deles mesmo que se levantarão. Então esses são os ataques de Satanás. Vem de dentro também. Como Neemias foi atacado de dentro e de fora. Então o ataque vem de dentro e vem de fora. Então veja, esse ataque também, além de ser na esfera religiosa, pode ser na esfera social. Através do quê? Do casamento, que é uma instituição divina deixada por Deus, que é a monogamia heterossexual e monossomática. É o que foi deixado por Deus. No princípio deixado, hoje estão caminhando para o homossexualismo, lesbianismo, e estão querendo normalizar. É esses movimentos. Tudo isso aí, queridos, já é um ataque na esfera social. É que Paulo vai dizer, proibindo o casamento. Satanás sempre quis fazer isso. Satanás, ele sempre quis fazer com que a igreja perdesse a sua verdadeira identidade. No ano 722, a Síria invadiu Israel. Levou ali 7 nações ali em lugar dos povos de Israel. E houve aquela mistura. Porque toda mistura faz perder a identidade. E Satanás quer que a igreja, nós como igreja de Cristo, perdemos a nossa verdadeira identidade de cristão. É isso que acontece. Então vejamos, Satanás sempre atacou contra a família. Começando aonde? Lá no Jardim do Éden. Mas como Deus revela, né? Ele não faz nada sem falar antes, sem revelar. Adão foi alertado. Qual era a árvore que ele deveria comer? E a que ele não deveria comer. Veja, qual foi a que ele comeu?
Exatamente o que Deus falou que não era para comer. Mas ele foi alertado. Ele foi avisado. Então Adão não foi pego inocente ou de surpresa. Porque Deus não faz nada sem avisar. Então vem as consequências. Mas Deus já havia avisado Adão. Tanto é que quando acontece o pecado, Deus volta, ele vai cobrar não Eva, mas vai cobrar Adão. Veja Satanás. Lá em o Êxodo 1, se levanta ali um faraó para matar os meninos. Para matar os meninos. Mas por que os meninos? Porque aí poderia fazer depois uma mistura, fazer com que as mulheres israelitas casassem com quem? Com os egípcios. Com os egípcios. Isso ia acontecer o quê? Um misticismo. Acontecer uma mistura. E isso seria um ataque contra a família deixada por Deus. Os judeus, a família tradicional. E esse ataque se repetiu muito tempo depois. No nascimento de Cristo. Mateus, capítulo 2, se levanta quem agora? Herodes. Primeiro foi Faraó, lá em o Êxodo. Agora vai vir Herodes. Matar quem? As mulheres? Não. Matar todos os meninos que nasceram de 2 anos para baixo. Porque sabia que tinha um Redentor que vinha. Um Salvador. Então, manda matar. Ou seja, para destruir a família. Para fazer o que eles querem. Para tomar o controle. Para tomar eles na mão e fazer o que eles quiserem. E não é o que a mídia vem fazendo. E não é o que as pessoas nos nossos dias atuais estão fazendo. Estão vindo com leis contrárias. Que não é favorável às escrituras sagradas, à doutrina da palavra do Senhor. Ideologia de gênero. Secularismo. Né? Secularização, relativismo, mundo pós-moderno e tantas outras coisas, ideologia de gênero, para tirar aquilo que Deus sempre deixou na sua palavra. O tópico 4 vai falar: a igreja está protegida. A igreja está protegida. Mas o que é que protege a igreja? Eu disse que o nosso tema é os 2 elementos de defesa contra a sutileza de Satanás. E eu vou aplicar aqui para vocês. Quais são? Primeiro, a exposição da palavra. E muitas igrejas não têm a exposição da palavra. É mais vazão para louvores do que a exposição da palavra. Em muitos lugares é 1h30 de louvores e 10, 15 minutos para a palavra. Precisamos tomar cuidado, queridos. A palavra tem prioridade. Veja só, a exposição da palavra é o que Paulo vai dizer. Porque pela palavra de Deus, é preciso essa palavra. Satanás, ele quis pegar Jesus com uma palavra. Porque muitas vezes o crente não conhece a Bíblia, a palavra, mas Satanás conhece muito mais do que eu e você a Bíblia. E a Bíblia diz que eles creem, os demônios, Tiago 2,19, crê e estremece. Ele ainda crê e estremece. Então, são armas espirituais, não são? São batalhas, são inimigos espirituais. Então, se são espirituais, vamos usar o quê? Armas humanas, braços, da carne, sangue? Não. Precisamos então usar o quê? Armas espirituais. Satanás conhece a Bíblia. Veja que lá em Mateus 4, quando ele vai falar com Jesus, ele chega usando o quê? Primeiro vai querer fazer que Jesus se transforme, né? Pedra se transforma em pão, você usar o seu poder. Depois, usar o quê? A palavra. Ele vai usar a palavra para querer pegar Jesus. Veja o que ele vai dizer em Mateus 4, 6. Ele vai falar a palavra. Pula daqui, que os anjos vão te guardar. É o que ele vai dizer. Ele vai usar o quê? O Salmo 91. Gênesis 4, verso 6. Porque os anjos darão ordem a respeito, mas esqueceu de completar. Dará ordem a respeito em todos os seus caminhos. Como diz Salmo 91, verso 11. Dará ordem, seus anjos respeitem em todos os seus caminhos. Veja, ele falou a Bíblia pela metade. Então precisamos dessa arma para defender a palavra e a oração. A oração e a palavra é uma proteção
contra os ataques de Satanás nesses últimos dias. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe com mais pessoas. Você será edificado, você vai enriquecer o nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.